Talvez alguém esteja tentando ter um relacionamento com Deus sem, de fato, ter uma vida com Deus. E é importante ser honesto desde o começo. Isso não funciona. Relacionamento não se sustenta apenas no desejo de ter algo bonito, mas na maneira como se vive todos os dias. Existe uma cena muito comum que ajuda a entender isso. Basta sentar em um restaurante e observar as pessoas ao redor. Muitos casais estão ali juntos, dividindo a mesa, dividindo a refeição, mas não dividindo a vida. Cada um está no seu próprio mundo, olhando para o celular, rolando a tela, sem conversa, sem troca, sem presença. Às vezes, levantam os olhos apenas quando o prato chega. O curioso é que, se perguntarmos a essas pessoas se elas desejam ter um bom relacionamento, um casamento feliz, uma relação saudável, a resposta quase sempre será sim. Ninguém entra em um relacionamento pensando em viver algo vazio, distante ou frio. Todos desejam companheirismo, amizade, diálogo, afeto. O problema é que desejar não é o mesmo que construir. Relacionamentos não florescem sozinhos. Eles exigem atenção, tempo, cuidado, presença. Coisas básicas que ninguém precisa ensinar. Conversar, ouvir, olhar nos olhos, ser gentil, compartilhar a vida. Mesmo sabendo disso, muitas pessoas continuam sentadas à mesa, mas ausentes. Estão fisicamente ali, mas emocionalmente e relacionalmente longe. Existe convivência, mas não existe relacionamento. E isso não acontece apenas nos relacionamentos humanos. Isso também acontece na nossa relação com Deus. Conhecer o Senhor é um dos maiores privilégios que alguém pode experimentar nesta vida. Pela obra de Jesus, fomos reconciliados com Deus e recebemos acesso direto a Ele. Não apenas a um conjunto de regras, mas a uma relação pessoal com o Criador do Universo. Esse é um privilégio enorme. Mas, muitas vezes, vivemos como aquele casal no restaurante. Sabemos que estar ali é um privilégio, mas não desfrutamos dele. Sabemos que podemos nos relacionar com Deus, mas não vivemos essa relação de forma viva. E assim como ninguém precisa explicar para um casal o que faz um relacionamento crescer, também não é novidade para quem já caminha com Deus o que fortalece essa relação. Oração, leitura da palavra, vida em comunidade, atenção à vontade de Deus, sensibilidade ao Espírito, disposição para ouvir e também para falar com sinceridade sobre o que vai no coração. Tudo isso é conhecido. O desafio não está na falta de informação, mas na prática. Um relacionamento com Deus não cresce sem tempo. Se um casal se vê por poucos minutos na semana, sem conversa, sem troca, sem presença, ninguém espera que esse relacionamento seja profundo. O mesmo acontece com a vida espiritual. Se sempre falta tempo para Deus, não é surpresa que o relacionamento não amadureça. Isso não significa que todos precisam ter a mesma rotina ou o mesmo ritmo. Cada pessoa vive uma realidade diferente, com responsabilidades, demandas e limites diferentes. O problema não é a quantidade de tempo em si, mas a prioridade do coração. A pergunta não é quanto tempo você passa com Deus em comparação com outra pessoa, mas, dentro da sua realidade, Deus é prioridade? Existe um esforço sincero para cultivar essa relação? Outro ponto importante é que muitas vezes até existe tempo, mas falta presença. A pessoa ora, mas está no automático. Lê a Bíblia, mas a mente está distante. Assim como em uma conversa onde alguém responde "aham", sem estar ouvindo, a relação não cresce. Relacionamento exige atenção, presença real, mente ligada, coração aberto. Além disso, desenvolver uma vida com Deus implica desenvolver um novo ritmo de vida. Vivemos em uma cultura acelerada, cheia de estímulos, compromissos e distrações.
Um ritmo que não favorece o silêncio, a reflexão, a oração, a comunhão. Muitas vezes queremos ter uma relação viva com Deus, vivendo exatamente no mesmo ritmo de quem não busca a Deus. E isso gera conflito, porque o ritmo da nossa vida revela aquilo que realmente valorizamos. Se o ritmo que vivemos nos impede de orar, de meditar na palavra, de estar em comunidade, vale perguntar: esse ritmo revela o Deus que dizemos servir? Ou revela que estamos servindo outras coisas? Essa pergunta é desconfortável, mas necessária. Porque a forma como vivemos nossos dias é a forma como vivemos nossa vida. Não existe separação entre uma coisa e outra. Todos nós, em algum momento, olhamos para um dia que passou e pensamos: eu poderia ter vivido esse dia melhor. E esse incômodo pode ser uma graça, se ele nos levar à mudança. Quando percebemos que estamos gastando nossos dias com coisas vazias, distrações constantes ou excesso de preocupações, somos convidados a ajustar o caminho. Não amanhã, agora. Muitas vezes o que nos impede de crescer em relacionamento com Deus não é falta de disciplina, mas medo. Medo do futuro. Medo de não dar conta. Medo de perder oportunidades. Medo de não alcançar sonhos. E o medo nos empurra para um ritmo acelerado, exaustivo, onde tudo precisa ser feito agora. Quanto mais medo, mais correria. Quanto mais correria, menos tempo com Deus. E quanto menos tempo com Deus, mais o medo cresce. Um ciclo que se retroalimenta. A Bíblia nos lembra que o perfeito amor lança fora o medo. Quando vivemos a partir da confiança no cuidado de Deus, conseguimos trabalhar, planejar e agir, mas também descansar. Não precisamos ir até a exaustão para provar valor ou garantir segurança. Deus não nos chamou para viver como escravos do medo, mas como filhos que confiam. Filhos que sabem que não dependem apenas da força do próprio braço. A nossa vida não muda apenas com esforço. E nosso relacionamento com Deus não cresce sem intencionalidade. As disciplinas espirituais não são um checklist religioso, mas meios que Deus estabeleceu para que nos relacionássemos com Ele. Orar, ler a palavra, viver em comunidade, refletir, silenciar, ouvir. Tudo isso molda o nosso ritmo de vida. Não para nos tornarmos pessoas mais produtivas, mas para nos tornarmos pessoas mais próximas de Deus. Assim como um casal que passa dias sem conversa revela que algo não vai bem, uma vida que passa dias sem buscar a presença de Deus revela um distanciamento relacional. Não por falta de amor declarado, mas por falta de vida compartilhada. Relacionamento com Deus não acontece apenas no discurso. Ele acontece na rotina, no dia após dia, no ritmo que escolhemos viver. Que exista em nós o desejo sincero de não apenas falar sobre Deus, mas viver com Deus. Não apenas desejar relacionamento, mas construir uma vida que o torne possível. Essa é a diferença entre conhecer sobre Deus e caminhar com Ele.